Existe um certo tipo de silêncio que só existe quando você está em casa. Não é o silêncio do tédio, não é aquele que parece vazio, mas o silêncio que parece segurança. É aquela sensação quando você ouve o zumbido distante da geladeira, o leve tic-tac de um relógio e percebe que, pela primeira vez, ninguém precisa que você esteja em outro lugar. Não é solidão, é paz. A maioria das pessoas não entende isso. Elas olham para alguém que ama ficar em casa e presumem que essa pessoa é antissocial, retraída ou talvez até com medo do mundo. Mas, para algumas pessoas, casa não é um refúgio da vida, é o único lugar onde elas realmente conseguem respirar. Porque lá fora, no barulho da comparação constante, da pressão, da performance, elas se perdem. Em casa, elas se encontram de novo. Talvez isso tenha começado quando eram mais jovens. A sala de aula, o ônibus, a multidão. Lugares cheios de barulho e caos. Para alguns, esses espaços pareciam testes de sobrevivência. Era preciso falar mais alto para ser ouvido, fingir mais para ser aceito, sorrir mais para parecer bem. Então, eles construíram um mundo interno. Um mundo mais suave, mais lento, mais acolhedor. Foi aí que casa deixou de ser um lugar e se tornou um santuário. Psicólogos dizem que pessoas que amam estar em casa geralmente têm alta sensibilidade a estímulos externos. Isso significa que seus cérebros processam o mundo com mais intensidade. Luzes fortes, sons altos, muita conversa, tudo pode parecer um dilúvio. Então, o silêncio de casa não é fuga, é equilíbrio. É o sistema nervoso dizendo: aqui, eu posso descansar. Mas sejamos honestos, não é só sobre superestimulação. É algo mais profundo, quase espiritual. Casa é o único lugar onde tiramos a máscara. A versão social de nós mesmos, a que sabe quando sorrir, o que dizer, como se encaixar, finalmente se dissolve quando a porta se fecha atrás de nós. E o que resta? A versão crua, verdadeira. Aquela que não precisa impressionar ninguém. Aquela que simplesmente existe. É estranho, não é? Como alguém pode estar cercado de pessoas o dia inteiro e ainda assim se sentir invisível, mas, no momento em que chega em casa e senta perto da janela com uma xícara de chá, finalmente se sente visível para si mesmo. Essa é a magia silenciosa da solitude. Não é isolamento, é intimidade, mas com a própria alma. Romantizamos muito a extroversão na nossa cultura. Celebramos quem está sempre ocupado, sempre fazendo, postando, performando. Tratamos silêncio como algo suspeito e quietude como preguiça. Mas existe um poder silencioso nas pessoas que sabem ficar sozinhas sem se sentirem solitárias, porque descobriram que realização nem sempre está no barulho. Às vezes, está nas pausas. Há um velho ditado que diz: se você não vai para dentro, acaba sem nada. Para aqueles que amam ficar em casa, ir para dentro não é evitar, é alinhar. É assim que eles processam emoções, se recuperam da sobrecarga e se reconectam com o que é real. Pense nisso. Quando você está sempre cercado de gente, sua identidade começa a se fragmentar. Você vira uma versão de si mesmo para cada plateia. Mas em casa, a única plateia que importa é você. Claro, existe uma linha delicada entre solitude e retração. Até as almas mais introvertidas precisam de conexão. Mas aqui está o paradoxo. Pessoas que amam ficar em casa muitas vezes têm relacionamentos mais profundos, não superficiais, porque não desperdiçam energia com conexões vazias. Elas desejam vínculos onde o silêncio não é desconforto, onde você pode ficar horas ao lado de alguém sem precisar preencher o ar com palavras. É presença, não performance. Quando psicólogos estudam solitude, descobrem algo fascinante. Pessoas que passam mais tempo intencionalmente sozinhas tendem a obter pontuações mais altas em criatividade e inteligência emocional. Não porque são mais inteligentes, mas porque são mais reflexivas. Elas processam sentimentos em vez de se afogarem neles. Observam seus próprios pensamentos em vez de fugir deles. Na quietude, ideias surgem,
clareza aparece e feridas emocionais começam a cicatrizar silenciosamente. Pense nas vezes em que você teve suas maiores percepções. Provavelmente não foi em uma festa lotada ou num café barulhento. Foi no banho, tarde da noite, no seu quarto, ou durante uma caminhada silenciosa quando ninguém estava por perto. Esse é o poder oculto de ficar em casa. Ele dá ao seu cérebro o silêncio que ele precisa para falar com clareza. Mas aqui vai o irônico. Muitos que amam ficar em casa carregam uma culpa secreta. Sentem que estão perdendo algo, que a vida está acontecendo em outro lugar e eles estão ficando para trás. As redes sociais pioram isso. Fotos infinitas de festas, viagens e sorrisos fazem os caseiros sentirem que estão errados. Mas a verdade é, todo mundo está procurando paz. E, para alguns, paz tem o formato da própria casa. Há algo profundamente humano na necessidade de um lugar para se recolher, pausar, reiniciar. Na antiguidade, monges iam para montanhas ou cavernas para meditar. Hoje, as pessoas fazem isso em quartos, cantos de leitura, apartamentos pequenos cheios de plantas e música. O impulso é o mesmo: voltar ao silêncio depois do caos. A casa é apenas o templo moderno. E aqui está a psicologia por trás disso. Quando você está em casa, está em um ambiente de baixa ameaça. Seu corpo produz menos cortisol, o hormônio do estresse, porque não há necessidade de se defender ou performar. É por isso que seus pensamentos parecem mais claros em casa. É por isso que você às vezes se emociona de repente quando está sozinho. Sua guarda baixa e todos os sentimentos acumulados finalmente vêm à tona. É cura disfarçada de silêncio. Mas nem todos entendem isso. Algumas pessoas dizem: você precisa sair mais, ou você está desperdiçando sua juventude. Elas não percebem que ficar em casa não significa não fazer nada. Alguns dos crescimentos mais profundos acontecem ali. Ler, refletir, escrever, sonhar, são revoluções silenciosas acontecendo atrás de portas fechadas. E quem ama ficar em casa não está evitando o mundo. Está se preparando para ele. Está recarregando, reconstruindo, reencontrando. E quando sai, leva calma, não caos. Também existe conforto psicológico na rotina. O cérebro ama a previsibilidade porque ela reduz a ansiedade. Quando você sabe onde tudo está, quando o espaço é familiar, sua mente relaxa. Para quem ama ficar em casa, essa previsibilidade é sagrada. Não é monotonia, é regulação emocional. Cada objeto, cada pequeno ritual, acender uma vela, fazer o mesmo café, é uma forma de dizer ao sistema nervoso: você está seguro. Só que, num mundo obcecado por produtividade, essa quietude parece rebeldia. Somos ensinados que, para ter valor, precisamos estar sempre visíveis, sempre fazendo, sempre alcançando. Mas quem ama ficar em casa desafia essa ideia silenciosamente. Mostra que significado nem sempre vem do movimento. Às vezes ele vem da pausa. E talvez por isso os caseiros tenham um mundo interno tão rico. Quando você passa tempo suficiente sozinho, a imaginação floresce. Você vê conexões que outros não veem. Percebe poesia nas coisas simples. O modo como a luz toca a parede, o jeito como o pó dança no ar, o som distante de risadas através das paredes finas. A beleza ali, quieta, mas real. Algumas pessoas nunca vão entender esse tipo de contentamento. Para elas, silêncio é pesado e solitude é punição. Mas, para quem ama estar em casa, silêncio não é vazio. É música. É o som de finalmente ser suficiente. Existe um paradoxo bonito em quem ama ficar em casa. São rotulados como distantes, mas, na verdade, sentem tudo intensamente. Cada conversa, cada ruído, cada olhar deixa uma marca. E quando o mundo fica alto demais, o instinto não é fugir, é proteger a própria paz. Não é medo dos outros, é cuidado consigo mesmo. Dá para saber muito sobre alguém pelo jeito como trata seu espaço. Algumas casas têm luz, música, plantas buscando a janela.
Outras têm meia-luz, cobertores macios, cheiro de café ou vela. Cada casa é um retrato da alma de quem vive nela. Os quietos criam aconchego. Os sonhadores criam calor. Os pensadores criam ordem. E dentro dessas paredes, constroem mundos que ninguém mais vê. Psicólogos estudam a relação entre solitude e criatividade e descobrem algo profundo. Pessoas que ficam mais sozinhas relatam níveis maiores de originalidade, empatia e imaginação, porque a solitude dá liberdade para ouvir a própria voz, sem filtro, sem interrupção, sem julgamento. Quando você está sempre cercado, seus pensamentos se adaptam. Viram pensamentos públicos. Mas, quando está sozinho, eles surgem na sua forma verdadeira. E é aí que a criatividade real nasce. Muitos artistas, escritores, pensadores e inventores amavam a solitude. Não porque odiavam companhia, mas porque precisavam de espaço para pensar, sonhar e enfrentar suas próprias ideias. Virginia Woolf disse uma vez: uma mulher precisa de dinheiro e de um quarto só dela para escrever ficção. Mas isso vale para qualquer ser humano. Todos precisamos de um quarto próprio, literal ou metafórico, para entender quem somos. Quem ama ficar em casa aprende que o mundo externo não define seu valor. Não precisa de barulho para se sentir vivo. Não precisa de validação constante para saber seu próprio valor. Porque, quando você passa tempo suficiente consigo mesmo, para de perseguir aplausos. Começa a construir uma paz que ninguém pode tirar. E essa é a beleza de tudo isso. A casa não é apenas um lugar. É um reflexo de uma paz conquistada, não dada. Um santuário construído com paciência, presença e autenticidade. É onde você se encontra, vez após vez, até perceber que nunca esteve realmente sozinho. Você só estava voltando para si mesmo. Às vezes, as pessoas acham que ficar em casa significa desistir da vida. Mas, muitas vezes, significa que você finalmente parou de fugir de si mesmo. Porque, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é nada. Apenas sentar em silêncio na própria companhia e perceber que, enfim, você é suficiente.